estou fazendo esse vídeo para discutir algumas questões da nossa história política recente que não foram bem entendidas, não foram bem digeridas e que o mal entendimento dessas questões pode influenciar no futuro, nos próximos anos, né? Porque são questões assim que dizem respeito ao modo de gestão do Estado, né, para induzir o desenvolvimento. Então, eu vejo muitos colegas se queixarem, né, que o Lula escolheu a Dilma como sua sucessora, pensando em retornar, né, na gestão seguinte, mas só que ela bateu o pé e quis continuar, e não se sabe muito bem por que o Lula escolheu a Dilma, que era uma figura ligada ao desenvolvimentismo, né, que era do PDT, Partido Democrático Trabalhista, do Brizola, e não um quadro do PT afinado com as diretrizes que o Partido dos Trabalhadores tinha desenvolvido desde a sua fundação, né? O PT não era propriamente desenvolvimentista, né? Então, eu faço uma hipótese aqui de que o Lula escolheu a Dilma porque ele via nela uma forma de induzir um desenvolvimento do país de modo a ter resultados mais consistentes do que nas suas duas gestões, em que ele usou uma estratégia de gestão que foi muito bem sucedida por um lado, mas que deixou muita gente de fora por outro lado, né? Por exemplo, em relação à própria classe trabalhadora, na gestão do Lula, os trabalhadores que eram tinham emprego, carteira assinada, emprego formal, foram beneficiados com os aumentos do salário mínimo, né? Com a possibilidade dos filhos irem até a universidade, e parte dos trabalhadores informais foram beneficiados com o Bolsa Família, mas ficou muita gente de fora disso, né? E muitas pessoas para quem o Bolsa Família não era suficiente para satisfazer seus anseios, certo? Então, só com um novo período de desenvolvimento desenvolvimento ampliado em escala, poder-se-ia ter, né, recursos para contemplar os setores da população que nas duas gestões do Lula não foram contemplados. Então, eu vejo que havia uma intenção boa no Lula ao escolher a Dilma, por ela encarnar a ideia de uma figura honesta e comprometida com a gestão pública voltada para o desenvolvimento. Só que havia um problema nisso tudo aí, que é o método de indução do desenvolvimento. Nesse momento ainda não existia, ou pelo menos ainda não se sabia no Brasil sobre a MMT, Teoria Monetária Moderna, que ela abre espaço para um tipo de indução do desenvolvimento que consegue, se for bem feita, claro, né, consegue fazer com que o gasto público induza tanto o consumo, quer dizer, aumentar o poder aquisitivo do consumidor, que isso foi feito parcialmente com os aumentos salariais e o Bolsa Família, e também induzir o sistema produtivo para gerar os recursos que vão ser consumidos pelo povo. Aí se gera um ciclo de desenvolvimento. Isso tudo através do incentivo monetário, tirando a amarra, né, o limite do Estado de só poder gastar o que arrecada. É aí que é o X da questão. Você, tirando esse limite, essa amarra, o Estado emite, gasta, induz o desenvolvimento. Certo? Mas isso nós sabemos hoje, né? Na época da Dilma, ela estava presa ainda no modelo fiscalista, que foi uma arapuca, uma armadilha que foi feita na época da Margaret Thatcher com Donald Reagan, que é essa ideia de que só se pode gastar o que se arrecada. Com isso, o Estado fica amarrado. Não há como induzir o desenvolvimento, a não ser retirando, né, aumentando os impostos, retirando dos ricos para
financiar os programas assistenciais e de indução do desenvolvimento, de infraestrutura, saúde, educação. Só que, como no Brasil já o nível de impostos já é há muito tempo muito alto, né? E propostas, por exemplo, de novos impostos são recusadas, né? Então, a Dilma ficou amarrada. A única forma que ela conseguiu de injetar dinheiro na economia foi através de endividamento com os bancos privados e o que foi chamado de contabilidade criativa, que acabou sendo, né, um argumento para o impeachment. O que seria contabilidade criativa? Seria manipular as contas públicas de modo que se possa gastar, né, além do arrecadado, né? Só que isso, do modo como isso foi feito, né, isso gerou um argumento forte, né, pelo impeachment. Embora a gente saiba hoje que, né, isso foi apenas um pretexto, né? As finanças do governo da Dilma não estavam piores do que estão agora com o Bolsonaro, né? Mas foi um pretexto. Aí, toda a parte motivacional aí do impeachment eu não vou discutir aqui, porque seria um assunto à parte. O que eu quero aqui é resgatar o método de gestão dos dois governos Lula, né? E discutir por que ele escolheu a Dilma e por que a Dilma fracassou. Eu acho que esse que é o problema a ser tratado aqui. Então, vamos voltar ao governo Lula. O Lula não é marxista, comunista, nem socialista, né? Nunca foi. Ele traz consigo, né, desde o tempo de sindicalista, a ideia, né, de um tipo de conciliação de interesses que possa ser benéfico para todos envolvidos nos conflitos sociais. Então, ele é um pacificador, certo? Todo mundo concordaria quanto a isso. Ele não é um defensor dos interesses da classe trabalhadora contra a burguesia, não. Ele é um mediador de interesses, né? Procurando, ao mesmo tempo, contemplar o capital e o trabalho. Então, essa seria a ideia subjacente a toda a carreira política do Lula, e que tem uma ideia muito importante aí, que é o que a gente chama, em teoria dos jogos, de jogo de soma positiva. É um jogo em que as pessoas cooperam e todos saem ganhando, né? E a gente sabe que, para que isso aconteça, tem algumas condições, né? Talvez a mais importante foi aquela revelada pelos estudos do Ernest Fair, publicados na Nature em 2002, em que ele mostra que, para o jogo de soma positiva realmente funcionar, tem que evitar a ação do que ele chamou de aproveitadores. Pessoas que entram na cooperação, fingem estar cooperando, mas estão drenando os recursos para si mesmos, né? Então, se os aproveitadores atuarem livremente, como em termos do liberalismo seria até legítimo, né, as pessoas serem egoístas, se aproveitarem da cooperação geral para ter benefícios próprios, se os aproveitadores estiverem agindo livremente, o jogo se inviabiliza, porque a maioria vai estar colaborando, trabalhando, e a apropriação dos frutos do trabalho vai para uma minoria, né, que são os aproveitadores. Então, não pode ter aproveitador. Provavelmente, o que levou ao fracasso da antiga União Soviética foi isso, foi uma burocracia que passou a agir em causa própria. Ela tinha que ser, né, a garantidora das regras que beneficiasse a maioria. É um sistema, né, a ideia do comunismo, um sistema em que há uma cooperação e a coletividade tem que prevalecer sobre os interesses privados. Mas se aquela elite, que seria a elite governante, o Partido Comunista Russo, se eles deixam de ser garantidores dessa regra, né, da coletividade sair ganhando, e passam a agir em causa própria, isso gera um caos, isso destrói todo o sistema, né? Porque você vai ter um grande contingente de pessoas trabalhando, cooperando,
e que depois a melhor parte dos resultados é apropriada por uma minoria. Isso aí inviabiliza qualquer tipo de socialismo, comunismo, qualquer tipo de proposta de cooperação ou jogo de soma positivo, certo? Eu acredito que a China tenha sucesso porque o Partido Comunista Chinês não faz isso. O Partido Comunista Chinês ele atua para que o fruto do trabalho reverta para os trabalhadores. Então, se surgem pessoas egoístas que querem se apropriar do fruto do trabalho para si mesmas, o partido intervém punindo essa pessoa porque ela está indo contra as regras do jogo. Tudo bem, então vamos voltar ao Lula. O Lula, ele então trazia consigo esse semente, esse germe da ideia do jogo de soma positiva, certo? Então, ele não queria retirar do rico para dar para o pobre, ele queria criar um sistema em que tanto o rico saísse ganhando, quanto o pobre melhorasse de vida, houvesse a redução da desigualdade, o fim da fome, melhorar o acesso à educação, à saúde e tudo mais. O acesso à saúde até continua, na época da Dilma, com o programa Mais Médicos, por exemplo. Então, essa era a proposta que funcionou em boa parte, com Bolsa Família, principalmente, os aumentos salariais para quem tinha emprego formal. E então nós tivemos um ciclo de desenvolvimento muito importante que não só possibilitou, por um tempo, o fim da fome, como também possibilitou que o Brasil pagasse a dívida externa, que era o principal problema em relação à geração de inflação e dependência com o exterior, em termos de ter que seguir as diretrizes do FMI, por exemplo, para a rolagem da dívida, todo aquele drama foi superado. Então, os dois governos do Lula foram muito importantes. Só que faltava ainda essa ideia que a MMT trouxe de que tudo isso poderia acontecer sem endividamento com bancos ou com investidores nacionais, internacionais. Quer dizer, que o Estado soberano pode emitir sua própria moeda e induzir o desenvolvimento, sem se preocupar em conseguir uma arrecadação, drenagem de dinheiro da sociedade prévia, Porque isso aí é até um absurdo lógico, porque como é que se é o Estado que gera o dinheiro, como é que ele vai primeiro tirar esse dinheiro da sociedade para depois gastar? Não, primeiro ele tem que gastar e depois ele tira o excesso, drena o excesso através dos impostos, certo? Isso é o que a MMT nos ensinou, mas naquela época do Lula isso não era nem cogitado, As pessoas que falassem alguma coisa nesse sentido iam ser taxadas de inflacionistas, de estar fazendo que nem os militares teriam feito na década de 70, 80, gerando a hiperinflação e tudo mais. Isso é uma análise equivocada, do meu ponto de vista, porque a inflação que aconteceu nos anos 80, final dos anos 70 e 80, eu não vejo nenhuma relação de causa e efeito com o milagre econômico que aconteceu no início dos anos 70. Certo? Então, no início dos anos 70, isso até hoje não está bem esclarecido, mas nos depoimentos de presidentes do Banco Central da época e do próprio Delfim, ministro da Economia, a gente nota claramente que eles usaram uma ideia muito semelhante à MMT de fazer emissões para o Estado, através de seus gastos, induzir o desenvolvimento, que era também a proposta da CEPAL, que era de esquerda, certo? E também está resgatando algumas ideias do plano de metas, lá do tempo do Juscelino. Então, o milagre econômico, que foi feito numa ditadura mais cruel aí do Médici, ele seguiu, de algum... antes do tempo, como uma inspiração, que antes do tempo seguiu o que o MMT possibilita, que é a ideia do Estado induzir o desenvolvimento através dos seus gastos. E houve o maior crescimento de toda a história do Brasil foi no milagre econômico. Isso beneficiou, sim, toda a sociedade. Aquela história do bolo, ela é parcialmente verdadeira, parcialmente falsa. Porque se há um crescimento econômico, um aumento do PIB, mesmo que seja a apropriação dessa riqueza, do fruto desse desenvolvimento seja desigual,
Mas os pobres também se beneficiam em termos de emprego, né? Pelo menos em termos de emprego, mas, né, as migalhas que chegam até os pobres aumentam também. Então, né, naquele período de 70 a 74, até o início do governo Geisel, a grande maioria da população apoiava o regime militar porque a economia ia muito bem, com o chamado milagre econômico, né? E as pessoas que eram de esquerda, por motivos aí até ideológicos, ou também por serem contra a repressão, contra a tortura, né? Contra a ausência de liberdades democráticas, as ações dessas pessoas não encontraram ressonância na maioria da população, que estava satisfeita por causa do milagre econômico. O Brasil venceu a Copa de 1970, certo? Então, ali foi um jogo de soma positiva. É claro que, né, as pessoas mais de esquerda estavam descontentes com toda razão, né? Não vamos questionar isso, porque realmente a tortura e o autoritarismo, a censura, isso são atitudes deploráveis em qualquer situação, mesmo que a economia estivesse indo bem, né? Mas não havia ali menor condição de se fazer uma revolução ou se destituir o governo militar, porque ele era legítimo no sentido de estar sendo legitimado pela vontade popular, né? Mesmo sem ter eleições, mas as pessoas estavam contentes, né? E o Lula surge nesse momento aí, né? O governo Geisel, negociações, né? Há uma relação ainda pouco esclarecida, né? Se é que algum dia vai ser esclarecida, entre o Golbery e o Lula, né? Que o Lula surge como um líder metalúrgico, combativo, né? No início, liderando greves no ABC Paulista, né? Junto aos metalúrgicos, e ele conseguia negociações vantajosas para os trabalhadores, né? Era um jogo de soma positiva, né? Ao final de contas, saíam satisfeitos tanto os empresários, né, da indústria automobilística, que já eram muito favorecidos com toda a regulamentação que favorecia, né, a produção automobilística no Brasil, todas as vantagens que eles tinham, né? Eram principalmente multinacionais, né? E os trabalhadores também tinham ganhos, então era um jogo de soma positiva. Então, ali o Lula aprendeu a fazer esse tipo de política, né? E é o que ele fez quando ele chegou na presidência, né? E com a carta aos brasileiros e tudo, colocando o Meirelles como ministro da Economia, né? Agora, aí começa a acender uma luzinha aí, meio cor-de-rosa, porque Meirelles, né, está muito longe daquilo que a gente hoje entende como MMT, certo? Aí que foi o grande bloqueio, né, dos governos Lula e Dilma, de não entender bem como é que funciona o sistema financeiro, na parte de emissão de moeda, gasto público e contabilidade pública, né, uma má avaliação da questão fiscal e tudo mais, né, que isso foi talvez o que acabou inviabilizando tudo, porque aí o Brasil caiu naquilo que eu chamo de armadilha thatcheriana. O que é a armadilha thatcheriana? Se o Estado induz o desenvolvimento através de gastos, mas aumentando a dívida pública, isso torna o Estado, dentro do modo de pensar a contabilidade pública, a gestão pública tradicional, né? Isso gera aquele problema da dívida pública estar crescendo, chegando a 100% do PIB, vai ser impagável, etc. Aquela história toda que a gente está acostumado, né? E aí, o que acontece? Né? O Estado passa, então, a procurar o superávit, de reduzir os gastos, aumentar a arrecadação, e aí a economia entra em recessão. Essa é a armadilha thatcheriana. Né? Todos os países que embarcam nessa visão aí de austeridade e chamado equilíbrio das contas públicas, que é uma grande besteira, né? Mas que, comparando as contas, a contabilidade pública com a contabilidade doméstica, né? Que você não pode gastar mais do que arrecada, isso contraria o próprio princípio do funcionamento do Estado na sociedade, né? Que a gente
também não vamos poder discutir isso aqui agora, mas o André Lara Rezende, por exemplo, mostra, né, como, historicamente, né, o Estado faz, e a emissão de dinheiro pelo Estado faz parte da própria constituição do tecido social. O modo como o Estado emite e distribui dinheiro, isso vai, em parte, determinar as classes sociais, os grupos, quem é privilegiado, quem não é, quem é desfavorecido, quem está na rota do fluxo do dinheiro e quem está fora, certo? Então, isso aí é muito importante de se levar em conta, além das categorias marxistas, né, que vão tratar do modo de produção, relações de produção, etc., né? Também temos o modo de produção do dinheiro e o modo de distribuição do dinheiro que não dizem respeito às empresas, né, nem no campo, né, no setor primário, nem a indústria, setor secundário, nem serviço, setor terciário. Não são esses setores da economia real que geram e distribuem o dinheiro. Quem faz isso é o Estado, né? E o Estado pode escolher diferentes modos de emitir e distribuir o dinheiro. Então, no governo Lula, se caiu na arapuca thatcheriana, ou seja, né, procurar a todo custo evitar o aumento da dívida pública, como se essa dívida pública fosse algo que fosse levar o Estado à falência. Isso é uma falácia, né? Porque o Estado soberano pode gastar, quando ele gasta, ele emite, né? Então, ele pode emitir infinitamente. Esse dinheiro pode valer menos, mas o Estado sempre pode emitir. O valor que esse dinheiro vai ter vai depender do mercado. Aí é a lei da oferta e da procura, certo? Então, pode haver inflação, mas pode haver também deflação. Os dois tipos de situação mostram um descompasso entre um modo de emissão e distribuição do dinheiro, de um lado, e, do outro lado, a economia real, a produção e consumo, né? Então, se o Estado gasta muito e a sociedade produz pouco, né, o dinheiro vai valer menos e os bens vão ter um preço mais alto, certo? Então, é toda uma complexidade de relações que, na visão chamada neoliberal, que para quem caiu na armadilha thatcheriana, né, é reduzido apenas a uma questão muito mais simplificada, que é evitar o déficit nas contas públicas, e, se possível, até ter superávit. Só que isso, né, logicamente, leva à recessão, né, porque o Estado tira mais dinheiro da sociedade e coloca menos, então vai ter menos dinheiro circulante, menos liquidez. E com baixa liquidez, as pessoas não conseguem comprar e vender, né? A pessoa tem um imóvel, uma casa aí que está abandonada, ela não consegue vender. Aumenta os impostos da casa, né? E ninguém tem dinheiro para comprar, acaba deteriorando o patrimônio da pessoa, né? Então, a falta de liquidez é ruim para todo mundo, mas não pode ter excesso de liquidez também, porque aí nós temos o problema da inflação. Mas não necessariamente, quando o Estado gasta, ele vai gerar inflação, né? Esse é o erro do raciocínio tradicional, né? Se o gasto for bem feito, por exemplo, se o gasto for para incentivar empresas produtivas, vai haver um aumento da oferta e o preço pode até cair, pode haver até deflação, certo? Então, é uma forma de pensar a complexidade da economia que faltou e falta no Brasil ainda, né? Porque boa parte da nossa economia ainda está presa no modelo tradicional e caíram na arapuca, caíram no buraco thatcheriano e ficaram lá, né? E veio o mundo lá de dentro, que nem a caverna do Platão, né? Muitos economistas veem a economia real lá de dentro do buraco da tática, certo? Então, a gente precisa sair fora desse buraco e entender a complexidade econômica, tendo pelo menos esses dois fatores: de um lado, produção e consumo, economia real; do outro lado, o Estado, como ele emite e gasta o dinheiro. Sem colocar essas duas grandes
subsistemas, esses dois grandes subsistemas e as relações entre eles, a gente não vai entender a economia atual, não vai entender o sucesso da China, por exemplo, né? E porque tem um declínio da economia americana, né? Coisa que o Michael Hudson explica muito bem, né? Bem, então, voltando para o governo Dilma, eu entendo que o Lula, dentro da sua forma de pensar, né, ele percebeu a limitação dos seus dois governos e tentou, através da nomeação, da indicação da Dilma para a cabeça da chapa, como sua sucessora, que ela poderia induzir um maior desenvolvimento econômico e, com isso, então, beneficiar uma parte maior da população. Né? E ele se baseou no desempenho dela como gestora, né, na Petrobras e na Casa Civil, capacidade dela de se impor, né? Ela é uma pessoa firme, né? Só que, né, o desenvolvimentismo da Dilma, ele é muito pouco sofisticado, né? Ela tentou aplicar a fórmula que os militares aplicaram com sucesso, só que com a Dilma não funcionou bem, por vários motivos, né? Um dos motivos é que os investimentos que ela fez junto a empresários foram horríveis, né? Não foram investimentos em cima de projetos, né? de uma economia sustentável, né? Usando os recursos e empresas que gerassem emprego e renda. Não, foram favores para grupos já poderosos, né, que especulam, né, já incoluem com o sistema financeiro, né? Então, ela fez tudo errado na parte de investimento produtivo. Tudo errado não, porque sempre, né, teve alguma coisa que se salva, como investimento na agricultura familiar, né? Isso aí é muito bom, por exemplo, né? Mas a chamada Bolsa Empresária, né, que foi esse favorecimento de grandes grupos que são pouco produtivos, são mais especulativos, estão envolvidos em corrupção, etc. Isso aí foi errado, né? O gasto público tem que ser em projetos que satisfaçam certos critérios de acordo com os recursos que o país dispõe e de acordo também com o planejamento estratégico de que tipo de economia a gente vai querer, né? E tem que ser casado com os programas sociais que vão reforçar o consumo, ou seja, tem que produzir aquilo que o povo vai consumir. Porque se você dá dinheiro para o povo, por exemplo, no renda básica, que vai ser implantado, né? Mas o sistema produtivo não gera os recursos para o povo comprar, vai ter inflação. Quer dizer, então tem que ser casado, tem que ser assim, fornecer uma renda básica para todo brasileiro, né? E, ao mesmo tempo, investir, né, em empreendimentos que gerem emprego e que gerem os produtos que o povo vai consumir, porque senão você gera um problema, né? Então, planejamento estratégico, gestão pública tem que levar em conta isso, né? Tanto o aspecto da produção, do consumo, quanto o aspecto da emissão e gasto público para investimento. Tem que ser casado. Então, foi aí que a Dilma falhou. E aí ela tentou recuar, recaindo no neoliberalismo, né? Procurando reduzir gastos, cortar investimentos. E aí, né, acabou descontentando gregos e todo mundo, gregos e troianos. Todo mundo ficou descontente e veio o impeachment, né? O apoio à Dilma caiu muito e veio o impeachment. Então, para o futuro, a gente precisa pensar nisso, né? Que um jogo de soma positiva tem que se escolher bem quem são os parceiros, né, no sistema produtivo, quais empresários realmente estão comprometidos em produzir, gerar emprego, renda e produzir aquilo que o povo consome. E, por outro lado, tem que haver, né, a implantação da renda básica, o reforço do poder de consumo e de inclusão de todas as pessoas no mercado, né, através da renda básica.
Ou seja, tem que haver um jogo de soma positivo no Brasil, não pode estar dissociado da redução da desigualdade, né? Não se pode pensar que o chamado quantitative easing, né, a flexibilização quantitativa, do Estado fazer gastos, colocando esse dinheiro nos bancos privados, comerciais. Isso só piora a situação, né? O gasto público não pode ser através dos bancos comerciais, né? Aí nós temos todo esse problema de juros, etc., que é denunciado, por exemplo, pela Maria Lúcia Fatorelli, pelo Ciro Gomes, etc. Mas isso aí não é a causa, isso aí já é consequência do modelo adotado, né? Não é por aí que nós vamos mudar, reduzindo os juros, que a gente começa a reduzir os juros da taxa de remuneração do Tesouro, né? O que acontece? O dólar sobe, então tem que ter uma taxa de juros aí razoável, né? Para que o Brasil receba dólares, né? Porque quando os juros ficam muito baixos, nós temos evasão de dólares. Esse é um problema também que não é o principal, mas é importante. Então, não é mexendo em juros, é outra coisa que tem que ser feita, no meu ponto de vista, que é o Estado financiar diretamente as pessoas e as empresas sem passar pelos bancos, né? Isso seria possível através do Real Digital. Infelizmente, né, o Real Digital lá do seu Roberto Campos Neto, ele vai ser depositado nos bancos comerciais. Vai continuar com essa mediação dos bancos comerciais que inviabiliza muita coisa, né? Então, a proposta que eu faço, que eu acredito que seja compatível com o que o André Lara Rezende propõe, é que uma moeda digital estatal ela seja usada por uma agência de desenvolvimento e fornecida diretamente para a sociedade civil, né, para as empresas e para as pessoas, né, consumirem, e para a formação de novas empresas. E eu vou até mais longe, nós temos que formar também uma nova geração de empresários. Isso começando nas universidades públicas, vinculando o trabalho de conclusão de curso com um projeto de aplicação do conhecimento junto às comunidades, certo? Eu não vejo outra solução, porque o Estado não pode sair por aí distribuindo dinheiro por critérios politiqueiros ou subjetivamente, não pode. O gasto público tem que ser mediante projetos dentro de um planejamento estratégico. Então, é preciso planejar. Nós queremos uma economia que tenha tais características, né? E então nós vamos financiar projetos empresariais de base científica, tecnológica, que satisfaçam esses critérios do planejamento estratégico, certo? Então, tendo esse arcabouço, certo? Então, vamos lançar um programa aí de Bolsa Empresa, Bolsa para formação de empresa, dinheiro a fundo perdido para egressos da universidade pública que se dispuserem a formar uma empresa cooperativa junto com a comunidade, usando os conhecimentos e as tecnologias da própria comunidade para gerar produtos exclusivos do Brasil, usando nossos recursos, dos nossos biomas, né, do nosso subsolo, usando a água, o sol, tudo que o Brasil tem, certo? Para gerar produtos de consumo popular e também exportação, né? Por exemplo, o pão de queijo, certo? Tem uma tecnologia popular aí e é um produto de alto valor para exportação. O que é preciso? É preciso pesquisa e desenvolvimento desse produto, dos canais de distribuição, para que haja essa ampliação da escala em que é gerado, e distribuído e vendido, né? E acredito que podemos usar até o serviço diplomático do Brasil no exterior, em vários países, para criar conexões, relações de interesse comercial nosso, né? Para que o mundo conheça tudo isso que o Brasil produz e que eles podem adquirir a um valor relativamente baixo, porque a nossa moeda é fraca, né? E então nós podemos nos tornar, né, no futuro, o principal produtor de alimento humano de qualidade, de modo sustentável, produtos naturais, orgânicos, né, que a gente pode fornecer
vários países, inclusive países que têm déficit de produção de alimentos, né, que precisam importar alimentos para o seu povo não se alimentar, não passar fome, certo? Então, nós temos essa possibilidade, mas todas essas possibilidades, mas para isso a gente tem que ter um entendimento da relação entre, de um lado, a economia real, a produção e consumo, e, do outro lado, a gestão do Estado, como é emitido e gasto o dinheiro pelo Estado, né? Então, é isso que faltou, a meu ver, no governo da Dilma, além de outros problemas que eu não vou mencionar aqui, mas o problema principal, faltou MMT, né? Nos governos Lula e Dilma. E espero, então, que para 2022, com uma vitória do Lula ou de outro candidato que tenha compromisso com as questões que afetam a nossa população, compromisso com o desenvolvimento econômico, humano, que se coloque, né, a indução do desenvolvimento, a estratégia, que haja um planejamento estratégico que contemple não só a economia real, né, de indução, de aumento da produção e do consumo, mas também, né, que mude o modo como o Estado emite e gasta o dinheiro. E a solução, a meu ver, seria o real digital fornecido diretamente para as empresas e cidadãos, CNPJ e CPF, de modo seletivo e monitorado, né, e mediante projetos, dentro do projeto, grandes projetos de planejamento estratégico que precisa ser feito. Tá bom? Então, abraço para todos. E vamos esperar, né, que os nossos políticos, os nossos dirigentes sejam iluminados e entendam isso, porque isso é crucial para a gente sair da situação que a gente se encontra.